Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, onde faremos a leitura do verso 12 ao 18. Nós começamos a nossa série de exposições na Epístola de Paulo aos Filipenses. Já cobrimos a saudação inicial, nos 2 primeiros versos. Cobrimos também a saudação, as ações de graças, do versículo 3 ao 11. E hoje, com a graça de Deus, exporemos o capítulo 1, verso 12 ao 18. Peço que os irmãos acompanhem a leitura com atenção. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós já oramos pedindo ao Senhor a sua iluminação e, de fato, o nosso desejo é que a palavra fale ao nosso coração, sejamos transformados por ela. Crianças, o desenho que vocês vão fazer hoje é de alguém preso. Só que apesar dessa pessoa estar presa, vocês vão fazê-lo alegre na prisão e falando do Evangelho pelas janelas da prisão, certo? Entenderam? Esse é o desenho que vocês vão fazer nesta noite. Antes de nós iniciarmos propriamente a nossa exposição, irmãos, eu gostaria de dizer algo a respeito do verso 18. Se os irmãos perceberem, o verso 18 termina dizendo: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. A nossa exposição nessa noite vai até este verbo, regozijo. Por quê? Porque a próxima frase, sim, sempre me regozijarei, faz parte do argumento de Paulo no próximo texto, que nós vamos expor na semana que vem. Na semana que vem eu explicarei melhor como é que isso funciona. Então vamos à nossa exposição. Certamente você já viu no Facebook ou no Instagram alguém postando alguma conquista que teve, talvez um carro, talvez por ter passado em algum vestibular, dizendo foi Deus quem me deu. É muito comum que as pessoas façam isso. Mas você já viu alguém que foi demitido do emprego postar uma foto dizendo foi Deus quem me deu essa demissão? Ou alguém que foi reprovado no vestibular? Alguém que talvez está passando por uma grande doença e escreve, foi Deus quem me deu? Pode parecer estranho para nós, não? Mas é mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está preso em uma situação de grande dificuldade e ele narra sua prisão de uma forma extremamente alegre. E diz para aqueles irmãos de Filipos, eu estou muito bem aqui na prisão. Não por causa das minhas circunstâncias externas, mas porque aquilo que me dá alegria é algo muito maior. É isso que Paulo está fazendo aqui. É como se ele estivesse dizendo, olha, a prisão é um ótimo lugar, queria que vocês estivessem aqui comigo, participando de tudo isso. Estranho para nós. Irmãos, quando Paulo escreve a sua carta, ele segue, como nós temos visto, as convenções da sua época. Ele começa com uma saudação inicial, como era costume naquele período. Depois ele passa para uma oração de ação de graças, como também era costume naquele período. E aqui, a partir do verso 12, ele faz outra coisa que era muito comum. Ele vai explicar para os seus leitores qual era a situação na qual ele estava e por que ele está enviando esta carta. E ele faz isso aqui nos versos 12 a 26. 12 ao 18 que nós veremos nesta noite e na semana que vem, do verso 19 ao 26. Então ele está descrevendo a sua situação. E o que estava acontecendo? Se os irmãos se lembram, Paulo estava preso em Roma. Estava passando por uma grande dificuldade. As prisões naquela época não eram como as prisões de hoje, na qual os presos têm toda a assistência, têm todo o suporte, têm a alimentação necessária para viver. Paulo estava desguarnecido, ele precisava contar com o favor de outras pessoas para ser bem assistido na prisão. E os filipenses, sabendo do que Paulo estava passando, enviam Epafrodito, que era um dos membros daquela igreja, para dar assistência para Paulo. Ele vai até Roma, e Epafrodito então volta com essa carta, por meio da qual os filipenses saberiam qual é o tipo de dificuldade que Paulo estava passando. E Paulo, quando escreve, reconhece que aqueles irmãos, mesmo na sua prisão, não haviam se esquecido dele. Ele dá graças a Deus porque foi a única igreja que se lembrou dele e que ainda assim continuava o assistindo. E ele quer motivar aqueles irmãos. Ele diz, olha, apesar da minha dificuldade, eu estou alegre. Por quê? Porque aqui na cela, o evangelho está sendo proclamado.
Apesar da circunstância difícil na qual eu estou vivendo, algo muito maior e mais importante está acontecendo. O evangelho tem sido proclamado, o reino de Deus tem sido expandido. E esse é o grande motivo da alegria de Paulo aqui nesse texto. A Epístola de Paulo aos Filipenses é a carta que mais fala sobre alegria. Nós temos várias referências à alegria ao longo da carta, nós vamos ver algumas delas conforme nós expusermos o texto, mas a grande temática é a alegria. Mesmo sendo esquecido por diversas igrejas, mesmo passando pelo cárcere, Paulo está alegre. Ele nos estimula a nos alegrarmos também. Por isso, o tema do sermão nesta noite é: alegre-se pelo triunfo do Evangelho. Alegre-se pelo triunfo do Evangelho. Em primeiro lugar, vendo as dificuldades como oportunidades. Alegre-se pelo triunfo do Evangelho, vendo as dificuldades como oportunidades. É isso que os versos 12 a 14 vão nos falar. Paulo começa utilizando uma fórmula comum, que era utilizada nas cartas daquela época, em que ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, quero dar a vocês o conhecimento daquilo que eu tenho passado. Então ele faz uma transição com a oração que nós vimos semana passada, e isso que ele vai falar agora. E ele fala sobre as coisas que o têm acontecido. Vejam que Paulo não quer gastar muito tempo explicando a situação difícil em que ele estava. Ele saberia que aqueles irmãos entenderiam que a situação na qual ele tem passado é a situação da prisão. Mas ele simplesmente diz: essas coisas que me têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ao invés da cadeia ser um empecilho para a proclamação do Evangelho, na verdade ela é uma oportunidade. É assim que Paulo enxerga a prisão. Algo que pode parecer irônico, aqueles irmãos de Filipe certamente estavam preocupados com Paulo. Como ele tem passado na prisão, mas agora Paulo diz: olha, eu estou bem aqui, porque eu tenho ciência de que o Evangelho tem sido pregado, mesmo nas minhas cadeias. Paulo demonstra a compreensão de que todas as circunstâncias, quer boas, quer ruins, estão debaixo do controle do Senhor. Nós cremos em um Deus que é soberano, um Deus que é providente, um Deus que controla até mesmo a mais insignificante situação aos nossos olhos. Nós temos visto isso nos nossos estudos de quarta-feira, no livro de Ruth. Um livro que mostra coisas que são aparentemente aleatórias, mas todas elas têm sido conduzidas por Deus para cumprir os seus propósitos. E é isso que traz conforto para Paulo na cadeia. Paulo na cadeia reconhece que tudo aquilo não acontece fora do controle do Senhor. O Senhor está cumprindo uma obra que ele começou, como nós vimos na semana passada, e essa obra seria completa até o dia de Cristo Jesus. Deus alcançaria os seus eleitos, sua igreja seria amadurecida por meio do testemunho do Evangelho, e Paulo tem ciência de que ele vai cumprir essa obra. Por isso, nas situações difíceis, ele não deixa que as circunstâncias simplesmente o abalem, mas ele vê essas circunstâncias como sendo todas debaixo da soberania do Senhor, usadas para cumprir o fim que ele mesmo designou. Devemos também reconhecer que o nosso Deus é um Deus soberano. Soberano sobre qualquer ocasião, quer seja boa, quer seja ruim. Deus está usando essas circunstâncias para cumprir os seus propósitos. Mas de que forma Deus estava fazendo isso? De que forma as coisas que aconteceram a Paulo estavam contribuindo para o progresso do Evangelho? Ele dá dois efeitos, um no verso 13, um no verso 14. Verso 13 nos diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O primeiro resultado que as cadeias de Paulo trouxeram, essa situação adversa trouxe, é que toda a guarda pretoriana foi alvo do anúncio do Evangelho. E não apenas ele, certamente muitas outras pessoas foram alvo da pregação e da proclamação do Evangelho por causa das cadeias de Paulo. Eles sabiam que Paulo não estava preso porque ele havia cometido algum crime. Eles sabiam que Paulo estava preso porque ele confessava e pregava a Cristo Jesus. Ele diz que as suas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. As cadeias de Paulo foram usadas como instrumento para que pessoas que talvez nunca ouvissem do Evangelho fossem alvo da proclamação de Paulo. Paulo foi levado às altas classes sociais romanas e lá ele pôde testificar do Evangelho de Cristo Jesus. Nós já podemos observar um pouco disso no próprio livro de Atos. Quando Paulo está indo para Roma ser preso, ele passa por diversas autoridades diante das quais ele testifica do Evangelho. O rei Herodes Agripa, o presidente Félix, Festo e todos os seus oficiais que estavam com eles ali. Todos eles tiveram a oportunidade de ouvir do testemunho do Evangelho por Paulo, que estava sendo preso. Mas Paulo, quando está em Roma, também faz daquele local um meio para proclamar o Evangelho àqueles que ali estavam. E o texto diz que o alvo desse testemunho é a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? Esse termo vem da palavra pretório. Pretório, naquela época, era um local no qual os militares ficavam acampados. Mas conforme o tempo foi passando, esse termo foi usado de forma mais ampla para locais em que os oficiais romanos exerciam suas funções, quer seja
a função de um policial, quer seja da própria guarda imperial romana. Mas o que basicamente o texto está dizendo é que todas aquelas pessoas que de alguma forma estavam envolvidas com a administração de Roma, estavam de alguma forma ouvindo do Evangelho. A tropa de elite oficial do imperador foi alvo do testemunho do Evangelho. Provavelmente, enquanto Paulo esteve preso na sua residência em Roma, guardas eram enviados e trocados pelo menos a cada 4 horas para que eles ficassem cuidando de Paulo naquele local, na sua prisão. Então observem que grande oportunidade, de 4 em 4 horas, um guarda diferente passando pela prisão e tendo a oportunidade de ouvir do Evangelho. Que grande oportunidade. Pessoas que talvez nunca ouviriam do Evangelho, tinham a oportunidade de passar 4 horas com Paulo, ouvindo do Evangelho de Cristo Jesus. Certamente Deus usou essa situação adversa para Paulo para alcançar todas essas pessoas. Por essa razão, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, Paulo vai dizer que, apesar de ele mesmo estar preso, a palavra do Senhor não está presa. Porque aqueles que eram convertidos saíam daquele local e certamente testificavam também do Evangelho àqueles que lhe estavam próximos. E dessa forma, o testemunho de Cristo ganhou notoriedade pública. Todos aqueles homens sabiam que Paulo não estava preso simplesmente porque cometeu algum crime, algum delito, mas unicamente por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Deus utilizou daquela situação tão difícil para o apóstolo para alcançar seus eleitos. Observem o quanto Paulo reconhece essa grande realidade. Paulo serve para nós aqui como um exemplo, irmãos, de alguém que de fato confia na soberania de Deus. A preocupação de Paulo naquele momento não era simplesmente física. É claro que ele estava em uma situação desconfortável para ele. Dependia da boa vontade dos irmãos que trariam para ele recursos para que ele se mantivesse naquele local. Mas essa não é sua grande preocupação. Sua grande preocupação é o avanço e o progresso do Evangelho. Por isso ele está alegre. Porque naquele local ele está pregando a pessoas que ele nunca talvez poderia ter pregado. Ele confiava no plano soberano de Deus. Deus que transforma situações más e ruins para nós em situações benéficas para cumprir os seus propósitos, para que o nome dele seja glorificado, para que os seus eleitos sejam alcançados, para que a sua igreja seja edificada. Nós também somos chamados a confiar na soberania do Senhor. Devemos confiar que Deus está dirigindo todas as coisas para que o seu nome seja glorificado. Isso é que deve nos dar confiança. Saber que Ele está usando as situações adversas da nossa vida para alcançar outras pessoas, ou para nos fazer crescer. Temos visto isso nas nossas aulas da escola dominical. Quantas vezes nós vimos Romanos capítulo 8 nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as cadeias, inclusive as doenças, inclusive as dificuldades. Todas essas coisas estão debaixo da soberania de Deus, e Ele usa para que os seus propósitos sejam cumpridos, não os nossos. Talvez os planos de Paulo fossem continuar pregando em outros locais, mas esse não era o plano de Deus naquele momento. Deus não cumpre os planos de Paulo. Deus cumpre os planos dele mesmo de forma soberana. Mas há um segundo efeito no verso 14. O texto diz: "E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus." Grande parte dos irmãos havia ganhado maior confiança para pregar, vendo a situação de Paulo. Mesmo em face do perigo que era ser cristão naquela época. Eles sabiam da grande perseguição que estava se alastrando naquele contexto. Paulo estava preso por isso, por pregar a Cristo Jesus. Não é como nos dias de hoje, em que nós temos grande liberdade para falar de Cristo. Naquela época era muito perigoso ser cristão. Mas mesmo assim eles foram encorajados por causa da prisão de Paulo. Nós não sabemos exatamente o que motivou esses irmãos a serem encorajados. Não sabemos se, pelo fato de Paulo estar impedido, eles pensaram: olha, alguém precisa fazer alguma coisa. Se Paulo está impedido de pregar, alguém precisa ir no lugar dele. Vamos nós então. Ou então nós não sabemos se eles estavam vendo a situação de Paulo ali, o seu exemplo, sua confiança, e falam: olha como ele está passando por isso de forma confiante. Vamos pregar também o evangelho àqueles que não conhecem. Ou talvez eles viram que mesmo Paulo estando preso, o evangelho continuou a ser propagado. E assim, confiantes de quem estava agindo, quem estava fazendo a missão, era o próprio Deus, eles mesmos quiseram fazer parte de tudo isso. Talvez possa ser todas essas coisas. Mas sabemos que as cadeias de Paulo foram usadas por Deus para encorajar os irmãos, para que eles também testificassem. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante das dificuldades, olhando Paulo passar por aquela situação difícil, eles começaram a falar com mais desassombro, com mais vontade, com mais vigor, porque eles eram fortalecidos pelo Senhor. Observem o peso do exemplo de alguém que confiava no Senhor. Não podemos menosprezar, irmãos, a importância do exemplo que nós como crente passamos em momentos de sofrimento.
Muitas vezes nós pensamos que as pessoas não estão vendo a forma como nós reagimos às dificuldades, mas as pessoas nos veem. Quando nós estamos passando por dificuldades, será que a nossa reação é de nos desesperarmos, de perdermos a esperança, de transparecermos um grande sofrimento maior do que nós podemos suportar? Ou será que nós transparecemos confiança no Senhor? Confiança na sua soberania? Confiança de que Ele tem cuidado de nós e que Ele, mesmo nas dificuldades, está conosco? Que nós, da mesma forma como Paulo, sejamos levados a ser exemplos daqueles que estão à nossa volta. Para que a nossa confiança em Deus seja usada também como instrumento, para que outras pessoas sejam encorajadas e busquem a Cristo Jesus. Por essa razão, irmão, se alegre com o triunfo do Evangelho, vendo as dificuldades como oportunidades. Paulo demonstra para nós que todas essas dificuldades, na verdade, foram oportunidades, para que pessoas que talvez nunca conheceriam a Cristo de outra forma, o conhecessem, e para que outros irmãos entendessem a necessidade de pregar, testificar do Evangelho naquele contexto. Por isso, alegre-se pelo triunfo do Evangelho, vendo as dificuldades como oportunidades. Mas, em segundo lugar, alegre-se pelo triunfo do Evangelho, amando mais a glória de Cristo do que a sua. Amando mais a glória de Cristo do que a sua. É isso que os versos 15 a 18 nos ensinam. O verso 15 nos diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Observem que nós temos aqui, irmãos, aquilo que nós chamamos de um quiasmo. Talvez os irmãos possam se perguntar o que é um quiasmo. Nós temos estudado nos nossos estudos de quarta-feira um pouco sobre isso. Alguns irmãos certamente vão se lembrar. É uma forma como os escritores bíblicos utilizavam para enfatizar algumas verdades, em que ele começa falando de uma verdade e termina falando sobre essa mesma verdade. E no meio nós temos outras verdades paralelas que apontam para algo que ele quer enfatizar. Então observem que ele começa o verso 15 falando sobre aqueles que proclamam a Cristo por inveja. E termina o verso 17 falando deles também. Mas no meio ele fala sobre aqueles que falam de Cristo por boa vontade. E começa o verso 17 falando sobre isso também. E lá no centro nós temos a ênfase que Paulo quer dar. Pregar a Cristo. Fazer declarações a respeito de Cristo. Então é isso que nós temos como centro aqui desse texto. Mas esse texto, irmãos, tem trazido algumas dificuldades para o nosso entendimento sobre o que Paulo queria falar. A interpretação tradicional, que talvez você já tenha ouvido, é que esse texto fala sobre alguns irmãos, dos quais ele se referiu no verso 14, que pregam a Cristo com boa vontade, e alguns irmãos que pregam a Cristo por motivos equivocados. Segundo essa interpretação, Paulo estaria falando de pessoas que, mesmo que estivessem talvez agindo por inveja de Paulo, ou querendo trazer algum sofrimento para ele, eles estavam de alguma forma pregando o Cristo verdadeiro. E eles falam isso porque quando Paulo fala sobre aqueles que pregam falsos ensinos, Paulo faz de forma muito enérgica, como por exemplo na carta aos Gálatas. Ele usa palavras muito duras para falar dos falsos mestres da Galácia. E aqui parece não ser o caso. Paulo utiliza palavras relativamente brandas para falar daqueles que, mesmo por motivos errados, falam a respeito de Cristo Jesus. Porém, irmãos, eu acredito que há indícios aqui no texto que nos mostram que, na verdade, Paulo não está falando sobre irmãos que pregam a Cristo por inveja. É bem verdade que aqueles que pregam por boa vontade são sim irmãos, com motivações corretas. Mas o texto não parece falar sobre esses que pregam por motivos errados como sendo verdadeiramente cristãos. A forma como Paulo escreve na língua original em que o texto foi escrito parece distinguir esses dois grupos como grupos sendo separados. Além disso, Paulo utiliza palavras aqui que têm um certo significado genérico na língua original, sobre proclamar a Cristo, falar a respeito de Cristo, fazer declarações sobre Cristo. Palavras que inclusive são usadas em outras cartas por Paulo para falar de pessoas que falam sobre falsos evangelhos também. Então, só o fato de aparecer o termo pregar não significa necessariamente que ele está pregando verdadeiramente o evangelho. E observem também que todas as vezes que a expressão pregar ou anunciar utilizada aqui no texto, todas elas é feita uma referência às prisões de Paulo. Veja, por exemplo, o verso 12. Ele fala sobre o progresso do evangelho em relação às coisas que lhe aconteceram, que é a cadeia. No verso 13 ele fala sobre as cadeias de Cristo sendo feitas conhecidas. No verso 14 a mesma coisa. Os irmãos que falam são estimulados por suas algemas. E no verso 17, são aqueles que pregam a Cristo com o objetivo de suscitar tribulações às suas cadeias. Então Paulo aqui não está falando simplesmente sobre proclamar a Cristo, mas sobre fazer declarações a respeito de Cristo em relação
a prisão de Paulo. Ele está falando sobre aqueles que relacionam a prisão de Paulo com o evangelho de Cristo por boa vontade, com o objetivo de pregar e anunciar isso, e aqueles que não o fazem. Aqueles que relacionam a prisão de Paulo com Cristo com o objetivo de zombá-lo. Falar, olha, esse aí crê em Cristo Jesus, por isso que ele está preso. Então Paulo não está falando aqui sobre cristãos. Ele está falando de pessoas que em praça pública, no contexto público, fazem declarações sobre Cristo, não com o objetivo de que ele seja conhecido, mas com o objetivo de zombar de Paulo, com o objetivo de, o verso 17, trazer tribulação às suas cadeias. Talvez falando isso com o objetivo de suscitar tribulação para Paulo. Tanto é que em outros locais nos quais essas palavras são usadas nas Escrituras, inveja, porfia, má vontade, discórdia, insinceramente, não são palavras que a gente espera sendo aplicadas na vida de cristãos. Tanto é que em Mateus 27, verso 18, nós temos essas palavras sendo associadas à entrega de Cristo ao Sinédrio, de que Cristo foi entregue por inveja, da mesma forma que esses homens falam a respeito de Cristo por inveja, com o objetivo de suscitar tribulações a Paulo. Então, o que Paulo dá gratidão aqui não é que há pessoas mal intencionadas e bem intencionadas pregando o evangelho de Cristo Jesus, mas sim que, mesmo as pessoas cristãs, mesmo as não cristãs, estão de alguma forma falando a respeito de Cristo Jesus e fazendo Cristo conhecido. De modo que Cristo está sendo falado em praça pública e as pessoas talvez poderiam ter curiosidade para saber quem era esse tal de Cristo Jesus. E nesse sentido, sim, de alguma forma, a mensagem de Cristo avança. Quer seja por aqueles que são favoráveis a Paulo, que querem trazer a ele sustento, querem trazer a ele o alívio das suas cadeias, quer seja por aqueles que querem detratá-lo, quer seja por aqueles que querem zombá-lo, eles de alguma forma estão falando de Cristo Jesus. Por que isso é importante, irmãos? Muitas vezes nós vemos esse texto sendo utilizado como que uma liberação para que as pessoas falem de Cristo com motivações equivocadas, com motivações erradas. O que importa é que Cristo está sendo falado. Talvez essa pessoa quer ganhar dinheiro por meio da pregação, mas Cristo está sendo falado. Só que não parece ser isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo parece não falar, ou Paulo de forma nenhuma está querendo justificar que as pessoas preguem a Cristo Jesus por motivos insinceros. Na verdade, a grande preocupação de Paulo é demonstrar uma motivação correta por meio da qual nós devemos proclamar a Cristo, por amor, reconhecendo que é o nosso dever, de fato, proclamar a Cristo Jesus. É bem verdade que Deus usa muitas vezes a insinceridade das pessoas para avançar o seu evangelho. Nós vimos que ele utiliza situações adversas para fazer isso. Mas o objetivo de Paulo não é justificar que cristãos preguem a Cristo Jesus por motivos insinceros. Na verdade, a carta aos Filipenses é uma grande exortação para que as pessoas abram mão da inveja, abram mão do seu próprio orgulho, abram mão de colocar à frente da agenda do Senhor sua própria agenda, para assim servirem a Deus e servirem ao próximo. A grande temática da epístola de Paulo aos Filipenses é falar sobre serviço, sobre amor, sobre abrir mão do seu próprio ego em benefício do próximo, como nós vamos ver a partir do capítulo de número 2. E Paulo demonstrou isso. Paulo era um grande missionário, talvez o mais importante da sua época. E ele não estava, de alguma forma, irritado com o fato de que ele estava na cadeia e outras pessoas estavam pregando a Cristo Jesus. Ele sabia que o que importava mesmo era o cumprimento da obra do Senhor. Que o evangelho de Cristo Jesus fosse conhecido. Estando ele preso ou estando ele solto. O grande objetivo de Paulo era que o propósito de Deus fosse cumprido. Isso também deve nos alegrar. Nós não devemos nos alegrar quando nós somos reconhecidos pelos homens no contexto da igreja, quando cumprimos aquilo que Deus nos ordena. Devemos nos alegrar sempre que a palavra de Deus é cumprida, sempre que as pessoas são edificadas, sempre que os perdidos são alcançados, quer por meio de nós, quer por meio dos nossos irmãos. Na igreja não há lugar para a nossa própria glória, há lugar apenas para a glória do nosso Senhor. E o nosso Senhor é glorificado quando os eleitos são alcançados, quando a igreja é edificada e quando o seu nome é proclamado a todos. Por essa razão, o texto não está nos dando um salvo-conduto para pregarmos a Cristo por motivos insinceros. Paulo, na verdade, está falando que mesmo aqueles que não são crentes, de alguma forma, estavam naquele contexto falando a respeito de Cristo Jesus. Ele então termina o verso 18 dizendo: todavia, que importa? Ou seja, o que eu devo pensar a respeito disso? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, falado, anunciado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Ele conclui aquilo que nós já falamos. Paulo se alegra no fato de Cristo estar sendo conhecido. Mesmo estando na cadeia, mesmo estando passando por uma situação extremamente adversa, a grande alegria dele não é motivada pelas circunstâncias terrenas, mas sim pela glória de Deus. E nesse sentido, Paulo nos exorta a termos a verdadeira alegria que é a marca de todo cristão.
Nós não somos alegres apenas em momentos tranquilos e bons da nossa vida. Porque a alegria nas Escrituras não é simplesmente um sentimento, não é algo volátil. A alegria é um estado daqueles que reconhecem a ação de Deus em todas as coisas. Deus está cumprindo os seus propósitos. Deus está fazendo com que todas as coisas convirjam para a glória do Filho de Deus, como nós vimos no texto de Colossenses, na nossa liturgia. E por isso Paulo estava alegre. Por isso também nós devemos nos alegrar. Nos alegrar porque Ele nos dá o privilégio de fazermos parte dessa obra. Ele nos dá o privilégio de sermos seus instrumentos para que as pessoas conheçam a Cristo Jesus. Para que elas também façam parte do seu povo. E que assim, em tudo, nosso Senhor seja glorificado. Foi isso que motivou Paulo a ter tanta alegria em uma situação adversa. É isso que deve também nos motivar nos momentos difíceis. Reconhecer que o que mais importa não é a nossa glória, é a glória do Senhor. Por isso, em segundo lugar, alegre-se pelo triunfo do Evangelho, amando mais a glória de Cristo do que a sua glória. Concluindo, irmãos, nós vimos que o grande objetivo de Paulo com esses versículos é dar ciência aos irmãos de Filipos o que estava acontecendo com ele naquele momento. Eles receberiam aquela carta, aqueles irmãos estavam ansiosos ou querendo saber o que estava acontecendo com Paulo, e ele diz para eles o que estava acontecendo. Não da forma como eles esperavam. Não dizendo que ele estava passando por uma situação muito difícil, por uma situação complicada, mas alegre. Alegre porque mesmo na prisão ele sabia que o evangelho estava avançando. Em primeiro lugar, porque por meio das suas cadeias, as pessoas reconheceram que a razão para a sua prisão não foi algum delito, foi a causa do evangelho. Em segundo lugar, porque isso estimulou muitos irmãos a também proclamarem a Cristo Jesus, reconhecendo que mesmo Paulo estando preso, a palavra de Deus não estava preso. Eles ficaram mais ousados para pregar a palavra do Senhor. E Paulo também se alegrou pelo fato de que, mesmo que os incrédulos de alguma forma estivessem zombando dele na cadeia, Cristo estava sendo falado. E dessa forma, os apoiadores e detratores de Paulo, discutindo sua missão, discutindo suas cadeias, de alguma forma falavam sobre o Evangelho e proclamavam a vitória de Cristo Jesus. A grande lição que Paulo nos traz por meio desse texto é que, a despeito de todas as circunstâncias adversas, o Evangelho está avançando. Mais do que isso, não apenas a despeito das circunstâncias ruins, mas por meio delas. Paulo utiliza, ou antes, Deus utiliza das circunstâncias adversas, as cadeias de Paulo, as tribulações, tudo aquilo que muitas vezes ele permite que nós como igreja passemos para cumprir os seus propósitos. Quer seja para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, quer seja para nos edificar e nos fazer confiar mais no Senhor. Mas Paulo também nos dá um exemplo, porque diante de tudo isso, ele se alegra. Se alegra nas suas cadeias. Reconhece que mesmo sendo uma situação completamente adversa, o evangelho estava sendo propagado. Deus estava cumprindo os seus propósitos. E ele então relaciona a sua alegria com o cumprimento da vontade de Deus. Mesmo em condições físicas extremamente difíceis. Nos ensinando a nos alegrarmos sempre pelo triunfo do evangelho. Por essa razão, alegre-se pelo triunfo do evangelho. Alegre-se pelo triunfo do evangelho, em primeiro lugar, vendo as dificuldades como oportunidades. Deus usa as dificuldades como oportunidades para a sua glória, para alcançar os eleitos e para a edificação do seu povo. Mas, em segundo lugar, amando mais a glória de Cristo do que a sua. O que realmente importa não é que as nossas agendas sejam colocadas em prática, que a nossa vontade seja aplicada no contexto da igreja, que nós estejamos de alguma forma satisfeitos ou tranquilos, mas que a glória de Deus seja manifestada. Foi isso que alegrou a Paulo, é isso que deve nos alegrar também.